Então, de um modo bem resumido, eu trouxe 3 possibilidades onde a pessoa pode se suicidar. Dentro dessas possibilidades, a gente tem a primeira, que é a constelação pós-mortal, onde a pessoa sente que a vida dela só vai fazer sentido em outro momento, uma vida pós a morte, então ela vai vivenciar um estresse onde ela quer se matar de um ato heróico, de um ato dramático, para ela ser lembrada, tá? Resumindo mais uma vez, né, se a pessoa sente que eu sou um homem, né, o homem vem ao mundo para conquistar território e conquistar a fêmea, e a fêmea vem ao mundo para receber o território e cuidar da cria, né, cuidar dos filhotes, então ela quer se sentir cuidada, protegida pelo macho. O mesmo vale para um homem feminino. O homem feminino, ele vem ao mundo para se sentir cuidado pela mulher masculina e, ao mesmo tempo, ele quer receber o território da mulher masculina. E, em contrapartida, a mulher que é masculina, ela vem ao mundo para conquistar o território e cuidar do macho, cobrir o macho. Então, basicamente, o que é a mulher masculina? A mulher masculina nada mais é que a mulher que ela vai dominar o macho. Dominar o macho em vários aspectos. Ela vai dominar o macho, inclusive, na parte sexual. Ela que vai definir qual posição que ela vai se relacionar, por exemplo. Ao mesmo tempo, ao mesmo passo, o homem feminino é o contrário. O homem feminino, ele é passivo. Ele quer essa fêmea masculina que vai dominar ele. Então, de um modo bem simplório aqui, a figura masculina veio ao mundo para conquistar o território e conquistar a fêmea, e a figura feminina veio ao mundo para se sentir cuidada pela figura masculina e receber o território. Então, quando eu não tenho território e não consigo conquistar a fêmea, eu sendo um homem destro, por exemplo, essa vida para mim não faz sentido. Então para mim só vai fazer sentido uma vida pós-morte. Então eu vou lá, esse é o primeiro padrão de comportamento. Quando eu entro nesse padrão de comportamento de esquizofrenia, chamada de constelação esquizofrênica pós-morte, eu vou tentar o suicídio, algo dramático, algo heróico. Quando eu tiver mania, com a transição de depressão para mania. Em contrapartida, o segundo aspecto está relacionado à agressividade. Então eu tenho o padrão de constelação pós-mortal e agora eu estou agressivo. E agora a forma que eu tento suicídio é diferente. Eu tento cortar os pulsos, eu tento ingerir medicações. Então sempre pensando no sistema gastrointestinal ou agressividade. Então pensando na questão gástrica ou relacionado a algo que é muito agressivo, então um suicídio muito agressivo, você vai pensar na constelação pós-mortal junto com a constelação agressiva. E a terceira possibilidade que eu trouxe aqui, lógico que tem mais algumas possibilidades, mas a terceira possibilidade é a constelação planante. Então a constelação esquizofrênica planante é quando a pessoa entra numa psicose, entra na esquizofrenia, onde ela ativa 2 regiões que envolvem os brônquios e a laringe, e ela agora começa a voar, começa a estar em órbita, começa a flutuar. Então ela sonha que está caindo, ela vai pular de bungee jump, pular de paraquedas, ela vai arriscar a vida dela, ela vai subir escalando sem proteção. Então tudo que você possa imaginar que seja com altura, eu vou ir para um prédio, eu quero ficar no último andar. Quanto mais alto para ela, melhor, mais ela vai ser modulada. No entanto, se ela pular do último andar, ela vai morrer. Se ela tiver o primeiro andar e pular, talvez ela não vai morrer. Então, pensando em relação à constelação esquizofrênica planante, a pessoa sempre vai estar arriscando a vida dela, principalmente em situações de altura. Também situações automobilísticas, aquela pessoa que está correndo em alta velocidade. Então, Fórmula 1, por exemplo, são pessoas que estão em constelação esquizofrênica planante. Ela está sempre voando, voando, voando. E aí, em alguns momentos, isso acaba arriscando a própria vida e a pessoa pode vir a óbito. Mesmo que ela não esteja tentando fazer aquilo ali. Diferente de uma pessoa que sobe no prédio e pula. Então, automaticamente, ela está na constelação, no estágio psicótico tão grande, junto com a constelação pós-mortal mais aplanante, ela sente que a vida dela só vai fazer sentido pós-morte e junto com isso ela vai lá e se mata pulando. Ao mesmo tempo, outra pessoa, por exemplo, que já citei isso em aula anterior, onde a pessoa escalava, fazia tudo sem proteção, aí ela pula de wingsuit, que é aquela asa, né, que parece um esquilo voador, e vai passar 100 km por hora por uma montanha, não consegue fazer a manobra, bate na montanha e vem a óbito. Automaticamente, essa pessoa estava numa constelação esquizofrênica planante junto com a constelação esquizofrênica pós-mortal. E ela fica arriscando a vida devido à constelação planante. E aí ela vai lá e acaba vindo a óbito. Então, essa aula daqui, eu sei que é uma aula complexa, que foi difícil, que tem muitas informações, talvez algumas coisas até eu fiquei um pouco tentando fazer um pouco mais rápido para não ficar muito longa a aula, acabei falando um pouco depressa. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. Se essa aula te ajudou a ajudar outros pacientes, outros clientes que sofrem com transtorno de comportamento, se essa aula te ajudou, compartilhe com outras pessoas. E se você é uma pessoa que está buscando o autoconhecimento, buscando se tratar,
Ah, Denison, então eu descobri que eu tenho essa constelação pós-mortal. Eu descobri que eu tenho isso, isso e isso. Saiba que é possível você se curar. Entendendo o que está acontecendo, você buscando o conhecimento, você consegue equilibrar todo o sistema e sair desse padrão de constelação, diminuir a massa do conflito, que a ideia aqui não é te curar. A ideia é entender que todos nós temos as constelações esquizofrênicas. Todos nós em algum momento ficamos um pouco frios, todos nós em algum momento ficamos um pouco agressivos, todos nós damos uma viajada e ficamos em órbita. Todos nós pensamos em como que vai ser a nossa vida futuramente, após a morte. Se eu morrer, como é que a minha esposa vai ficar? Eu fico trabalhando aqui igual um maluco, ela não faz nada. Ou o contrário, a esposa tá trabalhando, fazendo plantão e o marido em casa lá de boa. E aí ela fica assim, nossa, se eu morrer, como é que ele vai cuidar da minha filha, do meu filho? E isso tudo são padrões de comportamento que você entra e sai, entra e sai. Isso é normal. Agora, o problema é quando você tem muito peso. E aí você precisa realizar técnicas para tirar esse peso. Seja uma técnica aqui, como isso aqui, de você entender, compreender o que está acontecendo, entender o sentido disso, para você conseguir tirar esse peso, decantar isso, ou utilizar uma técnica, um recurso para você ressignificar aquilo.